No dia 4 de maio de 2013, a jovem Marlene Rodrigues da Silva, de apenas 14 anos, desaparece no Macapá, capital do Amapá. 20 dias depois, seu corpo é encontrado em um balneário da cidade, conhecido como Gruta, para onde as pessoas sempre se deslocam para tomar banho de rio. Marlene apresentava sinais de asfixia e de violência sexual. A polícia começa a investigar e a refazer os últimos passos da garota, que havia sido vista pela última vez dentro de um táxi, com um homem desconhecido. Por causa de uma denúncia mal explicada, a polícia coloca Rogério Furtado Silva como o autor da morte de Marlene. Somente 9 anos depois, em 2022, Rogério é julgado e é considerado inocente. Com o inocente quase pagando por um crime que não cometeu, fica a pergunta: quem matou Marlene? Esse caso ele chama a atenção por conta da brutalidade em que o crime foi perpetrado. Uma jovem de 14 anos é assassinada por estrangulamento, asfixia mecânica, é encontrada sem roupa nesse local que é de banho, um local que as famílias frequentam, que moradores do bairro frequentam para tomar banho, e lá foi o mesmo cenário de um homicídio brutal. Uma jovem que teve a vida tirada, todo o sonho, todo o futuro, e foi brutalmente assassinada no balneário da Gruta, aqui no Zeirão, no Amapá. Chama-se Gruta porque a entrada dela tem como se fosse um ramal, e ela é um rio que tem bastante floresta, bastante natureza, e aí esse ramal desse rio vai entrando adentro dessa pequena floresta, essa pequena vegetação. E algumas pedras que eram na beiradas, aí, razão pela qual foi, acredito que apelidado de gruta, né? Mas não que seja uma gruta que entre dentro de como se fosse uma caverna. Da instrução em plenário do processo que nós apuramos, Marlene era uma jovem que gostava de sair, de ir para festa, de estar em lugares com várias pessoas, com vários amigos. Uma jovem bastante alegre, né, muito comunicativa e com vários amigos. Ficava de madrugada, né, nesses lugares que não eram adequados para a idade dela. Rogério é uma pessoa de bem, trabalhadora, que nunca teve qualquer envolvimento com crime, réu primário, portador de bons antecedentes, jamais pisou em uma delegacia. Ele tem cerca de 19 filhos, isso é um fato bem curioso que a gente encontrou no processo. Ele tem vários filhos a qual ele ajuda, alguns moram com ele. Na época ele não estava com uma mulher, não estava casado, mas tinha uma namorada, uma convivente, e Rogério é uma pessoa de bem, pessoa trabalhadora, que na época rodava como mototáxi, né? Tirava a renda dele mensal rodando como mototáxi, no transporte de pessoas. E lá nesse dia, que antecede o crime, nesse local, havia várias pessoas reunidas, vários grupos de amigos reunidos nessa orla, onde tem os banquinhos, né, tipo meio fio com os banquinhos onde as pessoas ficam assentadas, conversando e tomando bebidas. O Rogério, nesse dia, por exemplo, ele chega, toma uma cerveja, uma latinha de cerveja perto de um rapaz que vende cerveja, conversa com alguns amigos, e a Marlene está lá no grupo dela, com uma amiga dela, com outras pessoas, e chega outras pessoas que sentam mais distantes. E aí, volta e meia, um fala com o outro, né? Um conversa com o outro, há uma conversação, mais nada, no sentido de que eles estariam juntos, que eles seriam do mesmo grupo. O que ocorreu lá? Havia várias pessoas, ela não chegou sozinha, né? Ela estava com uma amiga, ela estava com um grupo, com outras pessoas,
de várias idades, né? E ele estava tomando a cerveja dele. E aí ele falou com alguns amigos, com alguns conhecidos. E ali, depois, quando já estava para amanhecer de 5h30 para as 6 horas da manhã, né, o sol nascendo, surgiu a ideia: vamos para a gruta, vamos para a gruta. E aí ele fala: vamos para a gruta. Resolve ir também na gruta, já que era um local público. Daí, o Rogério, ele resolve ir. Fala: bom, tô sendo convidado, as pessoas que estão aqui vou continuar um pouco ainda me divertindo, relaxando um pouco, já que passei a noite toda trabalhando. E aí ele resolve ir para a gruta. Aí o que acontece? A vítima, junto com uma amiga que estava com ela, resolvem ir e vão num táxi branco. Todo mundo identifica esse táxi branco, que elas teriam embarcado nesse táxi para ir para a gruta. Elas embarcam nesse táxi, só o que acontece? A amiga dela fala: olha, Marlene, eu não quero ir lá para a gruta não, tá bom, eu quero ir dormir. E a Marlene: tá bom, então vamos para casa. Aí a amiga dela começa a ir andando: não, a gente vai de táxi. Falou: mas tu tem dinheiro? Falou: não, é meu amigo. E aí essa amiga da Marlene entra no táxi, junto com a Marlene. Entra no táxi só a Marlene, a amiga dela, e o taxista. E aí essa amiga da Marlene, que estava com ela lá na Beira-Rio, na orla, reconhece o taxista, fala: eu conheço o senhor já foi uma vez deixar a gente lá na gruta? Ele falou: sim, o senhor correu atrás de uma moça com um terçado que tentou brigar com a gente lá e tudo mais. E aí ele confirma que era ele, esse taxista. E aí então o taxista sai da orla, vai para o bairro Santo Inês e deixa primeiro essa amiga da Marlene. A amiga da Marlene sai do táxi e fica olhando para ver se a Marlene vai para casa ou se ela iria para a gruta, porque ela diz que já ia para casa. Só que a Marlene engana essa amiga dela. Em vez de ir para casa, ela segue junto com o taxista para a gruta, para o bairro do Zerão. E aí a Marlene para na casa dela, fala com a mãe dela, entrega o celular, e aí que a amiga dela vê ela parando na casa dela e pensa então que ela foi para casa. E aí ela retorna para o táxi, e do táxi ela vai para a gruta, se dirige para a gruta junto com o taxista, para a gruta no bairro do Zerão. O Rogério, ele vai também para o bairro do Zerão, só que ele para numa borracharia. Ele não vai atrás do táxi, não vai colado atrás do táxi. E o que acontece? O Rogério fala que vê uma outra pessoa entrando nesse táxi. Teria o apelido de Branco. Ele fala: olha, tava o taxista, tava o Branco e tava a Marlene lá. Eu vi o táxi indo e esse rapaz entrando, o que é o que o Rogério nos relatou. Daí eles seguem todos para a gruta, pro bairro da gruta. Chega no bairro da gruta, o Rogério chega. Quando ele chega lá, tá o táxi com o taxista, e tá, segundo o Rogério, esse rapaz de alcunha branco, junto com a Marlene lá, conversando, discutindo. Aí o Rogério vê que não chegou mais ninguém, que não tem cerveja. Ele retorna, compra umas cervejas, volta para lá, pro local, que o comércio não era tão pertinho. E aí, quando ele retorna ao local, ele já vê os dois no rio, né, já sem a roupa, sem a camisa, tomando banho. E ali, naquele momento, ele vê o rapaz brigando com ela, apertando ela, segurando. E aí o Rogério fala: ei, o que está acontecendo? E nisso que o Rogério fala o que está acontecendo, o rapaz de alcunha branca fala para ele: olha, sai daqui, senão vai sobrar para ti, é melhor tu ir embora. O crime acontece mais ou menos às 5h30 da manhã. Esse horário que ela chega em casa está ali por volta de entre 3h30 e 4 horas da manhã, pelo que está aqui nos autos. Aí eu vou fazer a primeira pergunta. O que é que uma moça de 16 anos está fazendo na rua a essa hora, andando de táxi, sem ter um meio de se comunicar com a sua mãe? E vamos entender que a mãe permite, porque a mãe recebe, ela diz que ela recebeu o celular e deixou a filha sair para ir tomar um banho nessa região que está aqui, ó. Essa aqui é a gruta, esse local aqui.
Olha onde é que a menina foi parar. Entra dentro de um táxi com um taxista que ninguém conhecia, que ninguém sabe quem era. Segundo a testemunha, a vítima sabia. Porque a testemunha, a amiga, pergunta, como é que nós vamos pagar esse táxi? Ela responde, a vítima, para a amiga. Sim, mas a mãe não. A mãe não conhece. Segundo mas a testemunha, a vítima diz, não se preocupa não, que é um amigo meu. Sim, que ele costumava, inclusive, frequentar a tal da gruta. Então, muito bem. Mas a mãe diz que não conhece. Não. Então, logo, essa menina entra dentro de um carro de uma pessoa desconhecida, ela é uma menor de idade e está indo para uma área... Gente, olha isso aqui. Na madrugada... Exatamente. Não, né? Não. Não. Isso, desculpa, não tem moralismo nenhum. Isso é de uma irresponsabilidade abissal. E por que eu estou trazendo primeiro isso? Porque a doutora Rosângela, ela tem um ponto que é muito importante. Para a gente entender uma cena de crime, a gente tem que entender a vitimologia, como a doutora explica. Então, a gente precisa entender, inclusive, quem são essas pessoas. Exato. Sem fazer julgamento, se a pessoa é isso, ou aquilo lá. Mas a gente precisa entender quem são essas pessoas, senão a gente não vai entender, inclusive, o crime. Se a gente ficar tentando empurrar para debaixo do tapete, a gente não vai entender o crime. Exato. E vamos entender o seguinte também. O Brasil é um país gigante, é um país de dimensão continental. A gente tem muitos Brasis dentro do nosso país. Então, o que eu sempre digo é que quando a gente vai olhar um crime de um outro estado, a gente não pode ficar olhando com os olhos de São Paulo. Não, mas isso aqui em São Paulo não aconteceria. Mas a gente está falando de um outro estado, a gente está falando do Amapá. Então, a gente tem que tirar, né? Tirar todas as nossas amarras e temos que nos transportar aí para esse local e entender como é que é a dinâmica do local também. Correto, doutora? Correto. Então, toda investigação policial, e principalmente quando você vai trabalhar com criminal profile, você tem que começar com a vítima. Então, é o que nós chamamos de vitimologia. O que é a vitimologia? Estudo da vítima, tá? Isso não é julgamento, o estudo da vítima não envolve juízo de valor. Eu não estou ali para pensar, isto é certo, isso não é. Não. São dados que eu preciso coletar. Por quê? Porque nós, dentro do perfil, a gente tem perfil estatístico, tem perfil que nós, pelo próprio trabalho, né, dioturno, você cria um know-how. Você já sabe mais ou menos. Então, uma garota de 16 anos, 3 horas, 4 horas da manhã, saindo num táxi que ninguém sabe quem é o motorista, indo para um local remoto como esse, gente, é algo temerário. A probabilidade de que aconteça alguma coisa errada é muito grande. Pode ser no Amapá, pode ser aqui em São Paulo, pode ser no Rio de Janeiro, pode ser em Rio Grande do Sul. Tá? Então, isso é importante. Quais os hábitos desta menina? Onde ela frequentava? Ela tinha namorado? Como era a relação com os namorados? Ela não tinha namorado? A orientação sexual, a identidade de gênero, tudo isso tem que ser levantado. Claro que considerando-se também os hábitos daquela cultura. Como o nosso país é muito grande, é claro, a gente nota uma diferença. Quando você vai para o norte do país, principalmente, você vê, tem diferença na culinária, tem diferença de tudo. De como o pessoal trabalha, de como eles se locomovem, como é diferente. Mesma coisa, alguém de lá que vem para São Paulo vai notar uma diferença, né, tremenda. Tá? Então, a vitimologia já me mostra que é uma menina que se colocava numa posição muito vulnerável. Laudo necroscópico, né, doutora? Exato. Que o legista fez um bom trabalho porque o corpo estava em estado avançado de decomposição e ele consegue chegar na causa da morte da Marlene. Sim, isso é bem interessante. Na verdade, ela estava num processo, existem 2 processos após a morte que pode acontecer, que é os fenômenos conservativos, que eles acabam conservando o corpo, mas não é aquela perfeição não, tá, gente? Que está conservado, bonitinho, com o mesmo tom de pele. Não é isso. Mas ele ainda conserva
estruturas, principalmente a parte mole, que são as primeiras, né, a desaparecerem, que com elas podem sair aí todos os vestígios. É interessante que ela estava, como ela ficou na água, porque ela foi encontrada aí, gente, tá, por um pescador. Ela estava num processo conservativo que a gente chama de saponificação, né? Ali formou aquela adipoceira. O corpo ele fica liso, ele fica preservado, claro que não perfeitamente, mas as partes moles, né, elas até enrijecem, elas ficam mais firmes e é possível ainda conseguir verificar alguma coisa. É claro, ela já estava sem cabelos, pelos, porque a primeira camada da pele já saiu, né, forma uma outra substância endurecida, né, e isso conserva. No exame, ela está sem as mãos, praticamente os dedos, e sem um pé. Mas dá para observar, pelas fotografias, que ali foi a ação de animais, peixes mesmo. Peixes comem cadáveres, tá? Então, isso não é... Aliás, não só peixe, tá? Camarão, siri, aquele outro grande... Os anfíbios. Caranguejo, faz parte da fauna cadavérica. Então, aquilo tem bem característica de animais, tá? Que ali, porque os ossos estão, dá para perceber a ação de dente e tal, porque existem algumas fibras e tal. Tudo bem, aquilo não é de interesse para o caso. Aquilo foi em decorrência mesmo da ação de animais necrófagos. Mas o legista conseguiu verificar externamente uma marca transversal no pescoço de 1,5 centímetro. Então, isso é bem característico de um cinto mesmo, né? Da volta no pescoço, e internamente ela apresentava equimoses. Tá? Então, na verdade, a causa-morte foi por asfixia por estrangulamento. Tá? Estrangulamento é utilizando um tipo que nós chamamos de laço. O laço pode ser um cinto, pode ser uma peça de roupa, pode ser um cordel. No caso ali, pela largura, 1,5 centímetro era um pouco mais do que um cordel. Tá? Então, isso foi possível identificar. Ela tinha algumas equimoses, que são reações vitais. Quando tem uma equimose, é uma reação vital. Então, tanto na parte interna do pescoço, como na região mamária também, que pode ser em decorrência de um instrumento contundente, que pode ser um soco, alguma coisa assim, um pontapé, né? Ou no intuito de segurar a vítima, de conter. Sim, ela pode ter. Então, ela apresentava. E ela tinha outros ferimentos que não tinham reação vital, que pode ter sido do momento em que ela ficou na água, esse período todo de 20 dias, que a gente não sabe. Esfregou numa pedra, a gente não sabe exatamente, né, como esse corpo ele pode ter afundado e depois... Boiado. Né, exatamente. Tá? Porque a tendência é realmente afundar, mas no gases. momento ela sobe. Então, ela pode ter ali, nessa movimentação, né, de ter realmente o corpo ter esfregado nas pedras, atritado. Então, ela tinha tantos ferimentos que foi possível verificar que não havia resposta vital, então foram feitos pós-mortem e, felizmente, conseguiu-se observar esses ferimentos que tinham resposta vital, tá? Especificamente nessa região do pescoço. Então, ali pôde-se chegar à causa-mortes, tá? Ela tinha também alguns ferimentos na região da vulva, tal, mas eles não eram ferimentos com resposta vital. Então, muito provavelmente foi em contato com pedaço de madeira, de galho, de árvore, né? A gente não sabe ali a movimentação desse corpo. Acusado Rogério Furtado Lima Silva. Interrogatório. E aqui você está sendo acusado de quê? Você sabe? De homicídio. Tentativa? De homicídio. Tentou matar ou a pessoa morreu? Não foi eu, mas eu vou tentar. Tá. Pois é, o que foi que você falou na delegacia? O que eu vi, o que realmente aconteceu, né? E outra que eu não estava de carro. Eu estava com a minha moto, como é que eu estava de carro? Tá, então você negou na delegacia qualquer participação aqui nesse Né, eu vi, né, quem foi... Eu não vi matando, só vi passando já com... Puxando já pra lá, né? Daí eu só fiz na hora que ficou pra ser vítima. Que eu saí na moto. Pois é, não, aqui você não está como testemunha, você está como acusado do crime, que teria praticado este crime contra a vítima.
Tá? Tá, então você nega, né? Eu qualquer nego, não foi eu. Né? E por que estão lhe acusando? Então eu quero entender agora que não foi eu, como é que estão me acusando. Ah, tá. É porque tem algum motivo, né? Deve ter alguma coisa. Você não procurou saber por que foi que aconteceu? Porque você estava lá, é isso? É, porque eu vi ele puxando, só não vi ele matando, né? Só vi ele puxando já lá pra banda do mato. Daí só foi que eu Foi fui ela, dobrar foi na a moto Marlene? e... Eu não sei, eu não conheço. Mas era mulher? Era uma mulher. Mulher, né? Aí depois você ouviu falar que essa mulher tinha morrido. Foi. Foi? Tá certo. Tanto é que num dia na hora eu tinha que viajar, né? Que eu fui a trabalho pra Portel. De manhã, tá? Com a passagem comprada. Tá, você tem um apelido de Nena? É. Você é mototaxista? Era, né? Eu não sou mais. Senhor Reginaldo, o senhor sabe por qual razão o senhor está aqui hoje? Eu estou aqui, eu acho, por causa de um caso que aconteceu de uma menina que foi morta lá na gruta e que que o rapaz está sendo acusado, né? Tá, Ele... Vou interromper o senhor, só para Sim. o senhor saber realmente por qual razão o senhor está aqui. O senhor é amigo dessa pessoa, dessa jovem que foi... Não, na realidade foi a primeira e a última vez que eu vi ela. Foi nesse... E o réu? O réu, eu... Tem inimizade com ele? Não, a gente tinha contato de festa, que eu sou promotor de eventos, sabe? Assim, contato de festa no sentido de que É, só vê-lo. só vê-lo em festa, Tá, isso. então o senhor está compromissado, tá bom? Em dizer a verdade sob pena do crime de falso testemunho, tá bom? Certo, Eu vou passar a palavra ao promotor de justiça e vai estar te fazendo algumas perguntas, tá bom? certo. O senhor prestou declaração na delegacia de polícia 105. Inclusive, eu estou vendo aqui na denúncia que o senhor teria sido, inclusive, ameaçado pelo denunciado Rogério Furtado Silva, o vulgo Nena. Isso. Por depor, né, por procurar a delegacia, segundo o posto na denúncia. Foi. O que o senhor informou lá na delegacia? O que o senhor sabe dos fatos? O que aconteceu foi assim, que a gente tava tocando em um evento na Associação dos eu não sei o que da saúde, lá na CESAP, na rodovia JK. A gente estava tocando em um evento lá. Aí quando terminou esse evento, a gente veio, no caso, o pessoal que estava lá, né? E encontrei com ele lá ele estava no evento, o Nena, estava no evento, aí a gente veio aqui para Beira Rio. Sempre o pessoal se encontra, final de festa, aí para Beira Rio. Aí foi que eu vi essa menina lá na Beira Rio. Aí lá da Beira... Estava na festa, ela não estava. Não sei se ela estava, ou não sei dizer se ela estava ou não, né? Porque lá eu não tive contato com ela. Entendeu? Até porque a gente que promove evento, a gente não fica parado só em um lugar, fica andando para cima e para baixo. Aí ele fazia parte da equipe de motoqueiros chamada Os Bravos. Nessa época tinha um movimento de equipe aqui em Macapá, que era o movimento Melody de equipe, essas coisas. E a gente trabalhava com esse movimento. Aí, inclusive, eles estavam lá na festa, o pessoal da equipe Os Bravos. Aí da festa a gente veio aqui, peguei uma moto e vim aqui na realidade eu ia pro Pacoval, onde estava minha namorada, na casa do amigo meu. Aí parei aí na Beira Rio pra tomar uma cerveja. De final de evento, a gente que trabalha, a gente fica meio que tipo estressado, né? Aí parei para tomar uma cerveja e relaxar um pouquinho. Aí foi quando eu encontrei com ele. Tava até chovendo. Aí foi que ele tava com essa menina e mais uma amiga dela. Só que essa amiga dela não tava escuro, final de tarde, eu não consigo reconhecê-la ela diretamente, né? Mas aí foi que Ele estava junto com a Marlene e uma colega dela. isso. Qual era o carro que eles estavam? Olha, eles pegaram um táxi de cor branca, só não sei te dizer a marca do carro, né? Mas o senhor estava com ele ou o senhor estava entre amigos, assim, lá? Não, a gente tava entre amigos lá, entendeu? Aí foi que ele apareceu e chegou lá e começamos a beber. Tá. Aí de lá eles saíram. Saíram no táxi? Sim. Na realidade, eles pararam o táxi lá e saíram no táxi de lá.
A defesa entende que naquele momento ele só não queria figurar como suspeito, né? Queria tirar qualquer suspeita de cima dele. Ele acusou, ele teria bebido, ele acusa ali o Rogério. Ele viu o Rogério e entende que o Rogério teria entrado no táxi, coisa que não ocorreu, que foi desconstruído, que foi provado o contrário, que o Rogério não entrou nesse táxi. O Rogério foi na moto, o Rogério não nega que foi no local, não nega que foi atrás, só que o Rogério confirma que ele não foi seguindo. Outro ponto importante, né, desse caso, ela tinha um namorado que havia já ameaçado ela de morte, Clealdo. Esse namorado ameaçou, falou que ia matar, já tinha batido nela, arrastado ela num táxi, já tinha tido uma série de confusões, de brigas, de eventos conflituosos em que a vítima estava inserida nesse contexto e ele era um dos principais suspeitos. A acusação, no julgamento até falou, ele poderia ser o taxista, ele poderia ser a pessoa que estava lá, junto, a própria acusação colocou esse ponto de interrogação. Senhora Gliciane, a senhora sabe por que está aqui hoje? Não. Não sabe? Marlene Rodrigues da Silva, a senhora sabe quem é? Ela, sim. É sua amiga? Era sua amiga ela? Não. Não? Eu morava no mesmo bairro e na mesma rua. Tá. Então a senhora está compromissada, tá bom? Em dizer a verdade sobre pena do crime de falso testemunho, tá bom? Eu vou passar a palavra para o promotor de justiça e vai lhe fazer algumas perguntas. Marlene Rodrigues da Silva. Você conhece ela? Ela, sim, por causa que a gente morou na mesma rua. Inclusive o corpo dela foi encontrado só no dia 24. A senhora sabe o que sobre esses fatos aqui? Oi? O que a senhora sabe sobre esses fatos? Bom, no dia que aconteceu isso, eu estava viajando. Aí quando eu cheguei de viagem, que a minha prima falou que tinha matado ela, né? E tinha achado o corpo dela. Aí, inclusive, falaram que estavam me acusando, porque o meu ex-namorado, na época, eles tinham discutido com ela. Quem era seu ex-namorado na época? Era o Clealdo? Isso. Aí, por causa disso, aí foi como minha avó falou. Estavam me acusando? Acusando nós dois, por causa que ele tinha brigado com ela, entendeu? Só que quando aconteceu isso, eu estava viajando. Aí minha avó até falou como que ela estava viajando. Inclusive, eu viajei para o Maranhão. Sempre viajo para lá. Meu pai é de lá. A senhora soube que em uma das discussões que o Clealdo teve com a vítima, ele chegou até a bater nela, desferir tapas nela? Não. Eu tava lá na hora, quando eles discutiram, eu tava até puxando ele. Eles estavam só discutindo mesmo. Mas o Clealdo nunca lhe falou que tinha batido na vítima? Não. Mas na delegacia a senhora falou que ele confessara que realmente teria discutido com a adolescente vítima e teria lhe dado umas tapas. Não, ela tava com um tijolo pra jogar nele. Aí ele foi pra cima dela, foi que eu puxei a camisa dele. E falei a senhora falou na delegacia que ele lhe falou, que a senhora não viu isso aqui. Ah, não vi. Aí ele... Mas a senhora lembra disso, que ele lhe falou isso, que chegou a dar uns tapas na vítima? Não, ele não me falou isso. Nunca lhe falou isso? Não. Mas tá no seu depoimento da delegacia aqui. Ele só me falou que a avó dele, que ele queria ir pra cima da avó dele. Aí eu falei pra ele que não era pra ele ter feito isso, porque a menina era de menor e também ia pegar muito pro lado dele. Só que ele falou pra mim que ela foi pra cima dele, ele foi apenas se defender. A senhora não viu esse fato? Não vi. Ele lhe contou isso? Ele me contou isso. Mas essa questão dos tapas, aí ele falou pra você que deu os tapas ou não falou? Não, ele não falou. Porque na delegacia você falou pro delegado que ele lhe disse isso. Foi. Ah, então acho que aconteceu isso. Tá, então... Que ligara para Clealdo para saber de tal fato. Quando Clealdo lhe confessara que realmente teria discutido com a adolescente vítima e teria lhe dado umas tapas. Ah, sim. Aí ele foi na hora que a avó dele pegou um tijolo. Ele me contou, né, que era pra jogar nele. Aí jogou, acertou até na moto. Ele me falou. A senhora falou ainda há pouco que algumas pessoas chegaram a comentar que a senhora tinha envolvimento. Você sabe qual o motivo? Acho por causa da briga do Cleo com ela, né? Eu acho que foi por causa disso. Depois dessa briga, a senhora reatou com ele? Como foi? A gente estava namorando A gente estava namorando. Então ele não estava namorando com ela? Não, a gente estava namorando. A gente estava passando na moto. Quando ela falou não sei o que pra ele, ele voltou. Aí eu até falei pra ele, não precisa voltar. Falei,
deixa ela de mão. Eu até falei assim, acho que ela deve estar porra, uma coisa assim, eu até falei pra ele. Aí ele voltou na moto. Aí foi que eles começaram a discutir, eu fiquei segurando a moto. Aí eu até falei com o meu amigo que mora lá na rua. Aí meu amigo falou assim, diz pra ele ir embora, que ela tá porra. Aí eu tava puxando a camisa dele e eles estavam discutindo. Aí foi que a moto caiu, eu fui levantar a moto. Aí eles ficaram discutindo pra lá. Foi nesse episódio que ele deu um tapa no rosto dela e estava com um pedaço de madeira na mão? A avó dela tava com um tijolo. Aí jogou e acertou lá pra ele na moto. E ele não tava com um pedaço de madeira na mão? Não. A senhora falou isso na delegacia? Tá, eu só fiquei na dúvida. A senhora estava ou não estava presente nesse fato? Na hora que ele estava brigando, estava um pouco longe, porque ele parou a moto e saiu, foi andando pro mundo da casa dela, e eu fiquei um pouco longe, assim, olhando, segurando a moto. Uma pergunta é Cléo, qual é o nome dele? Cléo. Ele faleceu? Uhum. Faleceu de quê? Ele estava vindo do companhia, aí deram um tiro na costa dele, ele ficou 3 meses e meio. Assassinado. Sabe no quem hospital. foi o autor? Ai, não. Até hoje não se sabe quem foi o autor? Não. Tem quanto tempo isso? 2014. 2014 para 2015, uma coisa assim. Natural aqui de Macapá? É. Qual o dia? Pode falar mais próximo, microfone alto e bom tom. Qual o dia, qual o número da sua identidade? Eu tenho 27. Qual o número da sua identidade? Eu não sei. Minha filha, você tem problema mental? Eu não tenho problema de ouvido. Você não ouve? Não, só um pouquinho. Sua identidade, você não sabe o número? Não, mas eu não sei, minha identidade eu não vi. Então a minha mãe que sabe, minha identidade eu tenho problema de ouvido. Consiga que ela tem problema, tá? Tá, eu Tchan. Você sabe quem matou a vítima? Não sei. Fale no microfone. Não, eu não sei, ela estava lá em casa lá. Ela chegou lá em casa lá, tá que ela falou. Ela chegou em um táxi branco? Eu não sei, eu não tá aí. Ela só foi lá em casa. No dia que ela desapareceu? Uhum. Que horas ela foi na sua casa? Ela foi lá às 5 horas da tarde. Aí 5 da tarde? Ela chegou. De qual lá. dia? Eu não sei qual é o dia. Não. Eu já falei. Não, tudo bem, mas ela está me ouvindo, ela está falando, está dando para entender. Então você lembra que ela foi na sua casa? Ela foi lá, ela me convidou, eu falei, eu tô casada, eu tô casada. Aí eu falei, não dá pra me estar aí porque o meu marido tá trabalhando, rodando. Ela falou, fuge dele, eu falei que não. Aí eu vou ficar aqui, é porque eu me senti o negócio que não era pra me sair, né? Aí eu fiquei em casa, falou, não, vai, eu não vou. Ela gostava de onda? De onda, eu não sei, eu achei na minha frente, eu não vi. Ela usava drogas? Eu não vi. Ela foi sozinha na sua casa ou tinha alguém com ela? Chegou lá, ela foi lá em casa, ela me convidou, aí eu falei que não, aí eu queria ir, aí porque eu senti um negócio que não era pra me sair. Aí ela pegou, ficou lá um pouco, depois ela saiu, ela disse que ela não ia sair, ela ia pro colégio. Aí depois passou um tempo, aí eu fui lá na casa do meu pai, aí a avó dela chegou, aí eu fui lá, ela falando as coisas, eu falei, cadê a minha neta? Eu falei, eu não sei, ela foi lá em casa, eu não sei de nada, ela pegou, minha neta tá parecida, eu falei, quando? Aí eu não sabia. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa. Quando ela foi na sua casa, ela foi sozinha? Foi. Ela chegou de carro, chegou de moto ou chegou andando? Não, ela chegou de pés. De pés? E a hora era por volta de 17 horas? Agora a senhora não lembra o dia. Foi no dia que ela desapareceu? Aí eu não sabia que ela tinha desaparecido. A senhora falou aqui que a vítima tinha ciúme do Clélio, né? Que foi namorado dela. Sim. E que ela sempre perturbava tanto ele quanto a namorada, não é isso?
Isso. E no caso, quando eles passavam, aí ela mexia, né? Uhum. Aí teve um dia que, quando eles passaram os dois, ele desceu da moto. Aí eles saíram pra briga, os dois. No caso, né? Ela e o namorado, o ex-namorado. E o ex. Que ele deu umas capacetadas Sim. nela, né? Capacetada. E esse táxi, a história de um táxi, a senhora viu? Não, nesse dia eu não estava em casa. Quando eu cheguei em casa, ela já tinha saído com a minha irmã. A senhora era parente da vítima, Fabiana? Não. Inimiga da vítima? Não, eu sou amiga de infância. Amiga de infância dela. Você quer nos contar o que foi que você viu, minha filha? No dia 4, eu acho que foi dia 4 de maio, volta dos 4 horas da madrugada, a gente estava na orla e a gente estava no meio de amigos. De repente ele chegou na moto. A senhora conhecia ele? Não, nunca tinha visto ele. Aí, mas a senhora sabe que era esse Nena? Não, eu sabia por eu ver ele só nesse dia. Aí disseram para a senhora que era o Nena? Foi, ela me apresentou e disse... Ah, ela lhe apresentou, a senhora o conheceu? Ela o conhecia, mas eu não. Não, perfeito, tá, tudo bem, tá, continue. Aí ele passou, aí ela enxergou ele, não demorou muito, ela falou que ela ia lá com ele. E eu falei, tá bom, mas não demora, que eu vou ficar aqui com os meninos. Depois ela foi pra lá, conversou, aí eu falei, peraí meninas, que eu vou lá, que a Marlene tá demorando. Aí foi que eu fui lá com ela. Aí chegando lá, ela pegou, ela falou, mano, eu falei, oi. Aí ela falou bem assim, bora lá pra gruta. Eu falei, com quem? Ela falou, com ele aqui, com o Nena. Eu olhei assim pra ele, eu falei, eu não. Aí eu falei, ela falou pra mim, por quê? Eu falei, porque ele tem cara de assassino. Aí ela pegou, ela falou, não fala isso. Eu falei, mas é a verdade. Ele ainda me olhou assim... Ficou tudo sem jeito. Mas ele não ouviu você falar isso? Ouvi, eu falei na cara dele. Ah. Aí depois eu peguei, sentei nos banquinhos que tem lá na orla. E ele pegou e foi embora. Com ela? Não, ela ficou. Aí não demorou muito, eu sentei, abaixei minha cabeça num banco. Deu uns... Você estava bebida? Não, eu não bebo. E nem ela também nesse dia estava porre. Ela pegou, eu baixei minha cabeça, deu uns 5 segundos, ela vinha do outro lado da rua. Sozinha? Sozinha, do rumo de um táxi branco. Ah, veio um táxi branco, tá. Aí ela falou, mano, eu falei, oi. Aí ela falou bem assim, bora pra casa. Eu falei, bora. Aí eu peguei na mão dela, pensei que a gente ia andando. Ela falou, não, bora naquele táxi. E eu falei, não, eu não gosto de pegar carona, preferi andando, a gente mora bem aqui. Aí ela pegou, bora, aí foi que ela ficou insistindo, eu falei, então bora. Aí foi na hora que a gente entrou no táxi, quando a gente ia sair no táxi, eu olhei pro taxista, eu reconheci ele por causa que nós já tínhamos ido na gruta uma vez, com uma equipe da GDM, aí ela tava com um rapaz e eu tava com meu cunhado, e tinha umas garotas que queriam brigar com a gente, e esse taxista tava lá pescando, e ele veio, puxou um teçado e disse que era para as meninas deixarem a gente ir. Aí foi que a gente... Aí defendeu vocês. Aí foi que a gente conseguimos vir de lá. Aí eu até falei pra ele nesse dia, eu falei, o senhor é o rapaz, o senhor com uma vez defendeu 2 moças na gruta, não foi? Ele ainda respondeu sim e perguntou, é vocês? Eu falei, sou sim. Aí ele já ficou meio assustado. Aí depois a gente estava chegando na frente da onde a gente morava, no beco da CPA. E esse motorista de táxi era o mesmo que estava na moto? Não. Ah, é outra pessoa já. É outra pessoa. Tá. Aí a gente ia chegando no beco da CPA e eu desci do táxi. Aí eu falei, desce, Marlene. Ela falou, não, mano, eu vou pra casa com ele, vai me deixar. Eu falei, não, desce que eu vou te deixar lá, é bem aqui. Aí ela falou, não, eu vou com ele. Eu falei, então vai. Aí nisso que ela foi, eu fui olhar pra ver se ele ia dar o sinal pra dobrar na rua da casa dela. Ele deu. Aí eu fui pela rotatória JK e dobrei no canto do supermercado Sorriso. E eu vi que ele tinha parado perto da rua da casa dela. E eu vim me embora. Aí daí eu já não teve mais informação dela. Foi que passou uma semana, a mãe dela foi em casa chorando.
perguntando se eu sabia dela. Eu disse que sabia a última vez para onde ela ia. Foi que eu falei que ela tinha ido para a gruta. Foi lá que encontraram ela morta. E a senhora desconfia de alguém? Não. Nenhum momento não desconfiei de ninguém. A última pessoa que a senhora viu com a vítima foi o motorista de táxi? Isso, foi ele. Aí ele dobrou no sentido da casa dela? Foi o taxista. E o taxista, quando ele dobrou na rua da casa dela, era no mesmo sentido da gruta? Eles foram no sentido da gruta, porque a gruta fica pro Zerão. Eles pegaram a JK. Por causa que a rua dela fica na principal, ali do lado do supermercado Sorriso. Então eles ficaram lá e foram direto. Depois de lá, eles foram direto pra JK. Então a senhora acredita que ele tenha levado ela pra gruta, o motorista de táxi? Sim. Olhando a investigação, essa é uma investigação que não foi além da oitiva de testemunhas. No nome. Porque também testemunha não tinha. Porque ninguém viu nada, ninguém sabia de nada, nada. E todos entram como testemunha. A única testemunha, que também não é uma testemunha, porque ele só viu o Rogério entrar no táxi com a vítima. Ele não viu o crime. Tinha um taxista, pelo menos. Né? Dentro de um táxi. Se 2 pessoas entram, o carro sai, nós temos 3. Se um é a vítima, nós temos 2 suspeitos. Como é que esse homem vira réu numa ação penal? Bom, enfim, continua o show de horror. Todas as testemunhas não sabiam dizer o que aconteceu. Uma das testemunhas, inclusive, desmente a versão de quem deflagra essa investigação, que é o DJ Pitbull, o Reginaldo. Que late, mas não morde. Nesse caso, mordeu, colocou um inocente para responder um processo criminal. Porque uma das amigas da Marlene, da vítima, que estava com ela na orla, entra com ela no táxi e confirma que o acusado não entrou no táxi com elas. Elas estavam sozinhas com o taxista. É isso que ela fala. E que no trajeto, Marlene ainda convida essa amiga e fala, vamos tomar banho na gruta? Ela fala, não, eu vou para casa. E ela ainda diz, então eu também acho que eu vou. A vítima também engana a amiga, fala, também vou para casa. Fica a amiga na casa, Marlene continua com o taxista e não sabemos se mais alguém dentro do carro, porque era um táxi branco com o vidro totalmente insufilmado, não se via quem estava lá dentro. Ela vai para casa, deixa o celular com a mãe, volta para o táxi e vai para a gruta. Essa é uma versão confirmada por outra testemunha, que desmente o testemunho inicial. De Reginaldo. Ou seja, Reginaldo já comete falso testemunho. E com ele não acontece nada. Todas as testemunhas que foram depor na delegacia confirmaram que Cleio era o ex-namorado dela e que era uma pessoa muito agressiva, né? Inclusive, a atual namorada do Cleio na época, a Gleiciane, gente, é uma loucura de nomes aqui, né? Namorada de Cleio, sendo que antes de namorar o referido rapaz, a vítima mantinha com a depoente um certo grau de amizade. Não, ou mas seja, é isso, ele estava vivo na época da investigação. Marlene, sim, Marlene e Gleiciane eram amigas. E esse grau de amizade fora desfeito com o início do romance do Cleio, ex-namorado da Marlene, com a Gleiciane. Romance é outra palavra desperdiçada. A testemunha afirmara realmente que vira o seu namorado agredir, olha só, fisicamente a vítima, inclusive desferindo-lhe um tapa no rosto. Afirmara finalmente que teria visto a vítima em certa ocasião conversando com um motoqueiro, inclusive mal encarado, que possui uma motocicleta preta. Ou seja, vocês estão conseguindo entender? O indas e vindas, cada hora uma pessoa fala uma coisa.
Mais um detalhe que é importante falar sobre o Cleio, já que você está falando. A Fabrina, né, ela diz o seguinte, que a Marlene ficou, sabe, meio injuriada com essa história do Cleio não continuar namorando com ela. Depois que eles separaram, inclusive ela aparecia e agredia, ia pra cima do Cleio. Contanto que ele estava com a namorada, que já não é mais a namorada. E todos eles, um conhece o outro conhece um, já foi namorado, não foi namorado. Mas não conhece ninguém no final. Mas não conhece ninguém no final, gente. É muito interessante isso, entendeu? Todo mundo fala do Branco, fala do Lobinho, fala do Zezinho, fala não sei de quem, e depois ninguém conhece ninguém. A investigação não fez nada. Nada. E manteve, então, mesmo com a testemunha primeira desmentida, manteve o inquérito contra ele. Esse é o Rogério. Ele foi acusado de ter matado a Marlene. Agora, olha o que ele traz de informação. Ele estava ali na região da gruta e ele viu a Marlene dentro do rio com um homem que ele diz que é o Branco, que ninguém sabe quem é. O que um homem está fazendo dentro do rio com uma mocinha, professor? Bom, a linguagem não verbal da cena, exato, ela explica muito, né? Uhum. E, aliás, se ele não conhecia o Branco, como ele sabe que é o Branco? Também me é muito estranho isso. É. Ah, é o Branco. Quem é o Branco? Ah, é o Branco. Tem um aspecto aí, claro que fica claro que eles deviam estar ali namorando, né, para usar aí um eufemismo. Eles deviam estar ali mantendo relação sexual. Ou estavam lá se amassando. Ela estava nua, com um homem, né? O provável que aconteça é isso. Ok, mas o que chama atenção aí é que o Rogério, no primeiro momento, ele diz o seguinte, ele estava apertando ela, tinha uma tensão ali, tinha alguma coisa a ponto deste Branco falar para ele, cara, cai fora que o assunto aqui não é com você. Veja, esse indivíduo não é o ex-namorado da menina, porque o ex é o Cleio, pelo que nós entendemos, não é ele, tá? E não é qualquer outro, é o Branco. Muito bem. O Branco pode ser o taxista e pode ser um terceiro que estava dentro do táxi. Porque tem uma testemunha que diz que esse Branco estava no táxi. Afinal, ele era passageiro também ou ele era o próprio taxista? Não sabemos, porque ninguém investigou quem é o Branco e não investigou quem é esse taxista. Agora, o que me chama a atenção ali é essa história de estar apertando a moça. Porque o Rogério mesmo, ele é incoerente com isso. Porque ele diz, eles estavam lá, né, transando, tudo bem, mas parece que a coisa estava meio pesada ali. A ponto do indivíduo falar, que ele diz no depoimento, não, o que está vendo aí e tal, e o cara, sai fora, que senão vai sobrar para você, isso aqui é um assunto nosso e tal. Ela estava com expressão de medo, de qualquer coisa, não. Mas ele ficou com medo. Se ele ficou com medo e saiu rapidinho de lá, é porque boa coisa não tinha, gente. Como é que eu fico com receio e saio rapidinho se eles estavam só namorando ali? Então, e por que não foi avisada a polícia? Ou por que não voltou, já que todo mundo fica ali de madrugada o tempo todo? Por que não pegou mais alguém que provavelmente ele encontraria no caminho e falar, olha, vamos lá, porque o tal do Branco lá tá com a Marlene e tá uma coisa, com a moça, mesmo que ele não conhecesse. Tá um negócio meio esquisito. Ou o medo dele é do Branco? Que poder tem esse Branco na sociedade do Macapá? É que depois ele muda, exatamente, porque tudo pode estar relacionado com a identidade desse Branco, que nós não sabemos quem é. E aí é interessante que ele muda depois a versão. Ele fala, não, eles estavam lá namorando. E aí eu saí porque eles estavam lá, né? Então, mesmo nos depoimentos do Rogério, tem esta incoerência, essa contradição. Primeiro, ele sai com medo, porque o cara ameaça, e evidentemente não faz nada, porque tudo bem, vamos supor que você esteja com muito medo. Chega em algum lugar, gente, o celular, chama a polícia e fala, tá acontecendo um negócio aqui na gruta. Todo mundo sabe. Nós podemos até não saber, mas quem é de lá sabe onde é a gruta. Tem uma menina lá com o cara, parece que o negócio tá... Acabou. Faz uma denúncia anônima. Né? Mas vai. E depois ele diz que não era isso, entendeu? Não, eu vi que estavam os dois lá namorando, eu saí fora. E aí ficamos assim. Segundo o Conselho Tutelar da própria Macapá, existe um foco de prostituição infantil na zona sul da cidade.
E onde fica a área da gruta? É uma coincidência, né? Na Zona Sul. Não, tem um dado aqui que é bastante... E a prostituição infantil a partir de 10 anos, hein, Carla? Sim, não é de 16, é de 10, gente. É muito antes, assim. E a gente tem aqui uma matéria que diz o seguinte: no Amapá, a Delegacia de Repreensão a Crimes contra a Criança e o Adolescente, que se chama DERCA, registrou mais de 10 mil casos de abuso sexual contra menores no período de 5 anos, segundo o delegado titular. A maior parte dos processos ainda não foi finalizada. Gente, nós estamos falando de 10 mil casos. Esse número é muito, muito, muito alto. O que acontece no Amapá. Sem contar que todas essas estatísticas são subnotificadas, em qualquer lugar aqui do país. Porque muita gente não leva adiante, a família também não está interessada, porque sabe que uma criança de 10 anos está ali se prostituindo, de 12, 10 anos, a família está envolvida nisso. Uma criança de 10 anos não sai assim, eu vou me prostituir. E uma pessoa que sai daquela área, como ele, o acusado, ele não ia ligar para a polícia e falar, olha, eu estava na região da gruta às 5 horas da manhã. Não, você tem um medo. A perícia abre o celular dela, né? A mãe entrega o celular para a polícia, vai para a perícia, a perícia vai fazer, né, o trabalho dela. Ali tem aqui, que é o item F, que são registros de chamadas não atendidas. Uma das chamadas, que acontece no dia 14/5, ou seja, 10 dias do desaparecimento da Marlene, é um telefonema da mãe dela para o celular da filha. Por que a mãe está ligando para o celular da menina? Sendo que o celular está com ela. O celular está com ela. E por que a mãe entrega o celular para a polícia sem chip? Entende? Tá muito estranho. Essa ligação, porque as outras ligações são de pessoas que talvez não saibam que ela tinha desaparecido ou estão tentando encontrá-la. Porque aqui você tem, né, tem várias ligações que não tem um número registrado, tem outras que são de amigos, e depois tem de registros de chamadas, registros de chamadas recebidas, né? E depois também, quem é Anderson que pergunta se ela sempre está na ativa? Que liga bastante, né? Quem é o FDP da agenda dela? A polícia não vai atrás de nada disso. Ela tem conversas muito estranhas. Durante as investigações, existe aqui no Amapá, como deve existir também nos outros estados, um CIORG, que é para você ligar para fazer denúncias. Né? Você liga para fazer as denúncias no 190. E ligaram aqui no dia, bastante tempo depois do crime, uns 2 meses, 3 meses, ligaram para o CIORG, uma mulher, não vou identificar que ela, ligou, falando, olha, foi meu marido que matou essa moça lá do Zerão, lá da gruta. Foi meu marido. Aí o atendente pergunta, qual é o nome do seu marido? E ela fala, é Antônio, não Rogério. Ela fala Antônio. E aí ela continua a falar, essa ligação dura bastante tempo e ela foi toda degravada pela Politec, pela Polícia Científica, e ela fala, ele ia no Zerão, lá na gruta, ele andava com meninas novas, e ele chegou um dia com uma bermuda só sangue, e eu ouvi um dia, eu liguei para ele, eu ouvi na ligação um grito de socorro e tudo mais, e ela dá todas as características do marido, o carro que ele dirige, que ele é violento, que ele anda de bermuda e tal, ela dá todas as características. E ela pede, por favor, para não ser identificada. Ela pede para ser uma denúncia anônima. Só o que acontece? O delegado vem, identifica ela, escuta ela sem nenhum procedimento sigiloso. Coloca ela e aí ela, em delegacia, ela nega. Não, eu não liguei, não foi nem eu que liguei. A senhora foi chamada como testemunha do juízo, tá certo? Sim. E aí nós queremos saber o que a senhora sabe sobre esse fato que está sendo apurado.
Olha, senhor, eu não sei, eu já quase 2 audiências que eu vi, né? Eu fui numa, aqui, nesse da adolescente, eu fui em 2013, eu fui com o delegado, eu disse, eu nunca vi um senhor, nunca vi adolescente, eu não sei esse caso, o que acontece. Eu nunca vi, não sei, nunca vi. Me intimaram, eu não sei o que acontece, nunca vi. Me intimaram com porque de que eu tinha visto, eu não sei. E aí escuta esse marido dela, o Antônio fala, não, eu não pratiquei esse crime. E aí o delegado pergunta, pelo menos ele fez um bom ponto em linkar algumas coisas que nós utilizamos no julgamento. O delegado pergunta, mas você anda de bermuda? Ando. Ando de bermuda. Você tem um filho menor? Tenho. Ela disse que tinha um filho com esse rapaz e que estava com medo do filho também. Você tem um carro branco? Aí ele fala, tenho, já vendi, tá? Você faz transporte de pessoas? Falo, faço transporte de pessoas. Então, e aí pergunta, você já respondeu algum processo? Ele fala, já respondi por tentativa de homicídio. Então já teria uma personalidade com algum envolvimento em uma prática criminal. Todo esse link foi importante para a gente mostrar que a pessoa que fez a denúncia anônima, com informações relacionadas ao crime, era ela. Era a mulher dele. Era ela. Só que ela ficou com medo, porque ela pediu para ser protegida, por ser anônima, e o delegado viu ela normal, sem nenhum caráter sigiloso, nem nada, e ainda perguntando, olha, tua esposa te acusou disso, ex-esposa, eles estavam separados, te acusou. E o interessante dessa ligação dela é que ela fala que ela tá com a consciência pesada, né? Que ela liga porque ela sabe que tá com a consciência pesada e ela não quer ficar com aquilo e tá com medo, receio desse companheiro dela. Aqui o senhor foi enrolado como testemunha do juízo em razão de uma adolescente que foi levada para um lugar conhecido como Gruta por um táxi e depois ela foi encontrada morta. E aí o senhor foi enrolado aqui para esclarecer alguma coisa. O senhor sabe alguma coisa desses fatos? Não, senhora, eu não sei. Inclusive isso aí que eu ia falar para a senhora. Nessa época que eu fui chamado ali na delegacia da de menor ali, aí tava eu e um rapaz sentado assim na cadeira. Aí quando o delegado chegou, o delegado me chamou primeiro para me ouvir, né? Aí ele, nessa época ali eu tava com uma acusada ali. Aí ele chamou esse rapaz lá e também na minha frente assim e falou bem assim, você conhece esse rapaz? Me perguntando se eu conhecia, né? Eu digo, nunca vi esse rapaz. Aí ele foi e fez a mesma pergunta para ele, você já viu esse rapaz alguma vez? Ele falou, não sei. Aí o delegado fez um monte de perguntas para mim, todas eu respondi corretamente, né? Ele até falou que nessa época disse que eu tinha rodado de táxi, eu nunca rodei de táxi, nunca fui taxista. E eu não sei porque tá rolando esse meu nome nesse negócio desse processo. Aí agora já veio para cá pro fórum, disse que eu sou testemunho disso aí também. Eu nunca fui testemunho de homicídio, nunca, vizinha. Eu nunca me lembro. Essa Marlene, que é a menor, o senhor nunca viu falar dela também? Nunca vi falar e não sei nem que... Por isso que eu estou lhe falando que todas as vezes eu vim aqui no fórum, porque eu quero que termine logo isso aí, porque isso aí tá tendo tipo assim um constrangimento pro meu lado, porque tem vezes que eu perco o meu trabalho, eu venho direto aqui, eu nunca faltei uma audiência que é para mim ver, que é para eu chegar no ponto final disso aí. Uhum. O senhor é conhecido com a alcunha de Roberto? Roberto é. O pessoal me chama como Roberto. Assino meu trabalho lá onde eu moro. Ah, tá. E o senhor, a sua profissão é motorista de caminhão de frete? Eu sou freteiro agora, sim senhora. Trabalho como frete. E por isso que eu estou lhe falando, eu não conheço esse pessoal que estão me acusando desse negócio, eu não sei nem quem é. Não, ninguém está acusando o senhor, não. O senhor está aqui como testemunha. Eu sei, mas ali naquela outra delegacia era assim, que eu não sei se está no inquérito aí, que o delegado me chamou lá. Eu até me espantei. Não, está no inquérito que foi feita uma cariação entre o senhor e o tal do Rogério. Ah, tá. E que ele falou que nunca viu o senhor e o senhor também falou que nunca viu ele. Sim, senhora. Que foi feita uma cariação. Esse Rogério, ele é conhecido como Nena. Ele falou que nunca viu o senhor e o senhor também falou que nunca tinha visto ele. Nunca, sim senhora. O outro ponto foi, o delegado viu várias pessoas
durante essas investigações como testemunhas, e uma pessoa foi ouvida, de nome Avelino, e ele fala que numa roda que ele estava jogando carteado, uma pessoa disse, né, que quem teria praticado fala detalhes do crime, fala que houve estupro. Ele diz que a pessoa que teria matado, as pessoas contam lá, teria sido a pessoa do Lobinho, que era um cara perigoso e tal, um tal de Lobinho. E esse Lobinho que teria matado falou o local onde o corpo estaria. E aí essas pessoas denunciaram onde esse corpo estaria e o corpo foi encontrado nesse local. Bateu também o local que teria sido encontrado o corpo, com base nas informações desse Lobinho. O Lobinho também sumiu. Aí depois foi perguntado sobre ele, aí depois ninguém queria se envolver, ninguém queria prestar mais esclarecimentos. Depois, quando o delegado chamava para buscar mais informações, ele encontrava aquela porta fechada, e aí ele focou no Rogério. Então é tu, Rogério. Seu Rogério, só vamos organizar os fatos aqui, tá? Até aconteceu o que o senhor viu. O senhor viu. A gente vai chegar lá, a conclusão do que está sendo investigado aqui. Onde o senhor estava antes de pegar a moto? Não, a moto era minha mesmo. Sim, a moto era sua, eu sei. Mas onde o senhor estava antes de pegar a moto? Tá dentro da companhia. Hã? Dentro da companhia, parece que eu tava rodando de moto. Aí eu peguei uma corrida de lá pra cá, daí eu já fiquei na orla. Certo, mas o senhor estava na aula do quê? Bebendo e comendo? Era isso? Tá, bebendo. Certo, bebendo. Aí o senhor sentou numa mesa, o senhor conheceu as pessoas, a pessoa que pode ter matado a Marlene no dia, ou o senhor conhecia previamente? Não, só assim mesmo de vista, né? De ver por ali. Certo. Só isso mesmo. E ele o que? Ele convidou o senhor para ir pra gruta? Como era? Para namorar, transar com a Marlene? Era o que? O senhor sabe dizer? Não sei lhe informar isso aí. E ele convidou mesmo pra gente beber, né? Na gruta? Aham. Certo. Daí ele foi com ela no táxi. E o senhor foi atrás? Eu fui atrás de moto. Certo. O senhor sabia, o senhor falou que já conhecia o acusado de vista, assim, lá da orla, né? Uhum. O senhor já o tinha visto do lado da Marlene? Já. Já? Já. Certo. E então... Dessa morena, né? Que o nome dela também não sabia. Dessa morena? Agora que eu tô sabendo, né? Eu não sabia o nome dela. Eu via eles... Mas eles sempre estavam juntos? De vez em quando eu via ele com ela, né? Tá. E eles foram pra gruta, só os três? Foi. Só os três. Tá. E o senhor veio logo colado com o táxi? Não. E foram daí eu fui embora atrás, né? Que até eu parei ali uma borracharia que tem na pedra, Timbiras. Daí de lá que eu fui pra lá. Chegou lá, eu parei pra comprar cerveja, eu fui embora pra lá. Certo. Tá. E então, só para concluir, o senhor quando estacionou a moto, o táxi já tinha ido? Tá, certo? Só ele já lá. O que foi que o senhor viu? O senhor parou a moto e viu o quê? Parei, aí a cerveja, ele passou pra cá, né? Pro lado direito, né? Ele tem um torrão de terra lá que não dava de ver. Acho que discutiram pra lá, não sei. Daí eu baixei, peguei uma cerveja e me sentei em cima da moto. Foi na hora que ele já voltou com ela, já puxando já ela. Puxando ela o quê? Ela caída? Não, dentro da água. Ela morta? Estavam dentro da água. Ah, eles estavam dentro da água. Daí eu não sei ele já afirmar se ela já estava morta ou não, mas... Mas o corpo boiava? O corpo estava boiando? Tá. Certo. E o senhor viu essa pessoa puxando esse corpo? Vi. Certo. Quem era essa pessoa? O branco. O senhor sabe o nome dele? Não. Não, nem assim, não, fulano e tal, não, nada? Só chamava por branco ele. Certo. Ele era, o senhor sabe dizer se ele é arruaceiro, cachaceiro, não sei tem problema na rua? Eu só vi ele de vez em quando morre por lá, né? Quando... Sabe o que faz da vida, não? Não. E aí ele é acusado, porque ele teria sido uma das últimas pessoas lá a ter falado com ela lá, estado no local da orla e ter ido no local do crime, na gruta, né? E teria visto o algoz. E aí ele vai na delegacia, o delegado intima ele vai na delegacia, ele presta o depoimento dele, explica, fala tudo que teria visto. Até então o delegado não tinha testemunha nenhuma, não tinha nenhum elemento, não tinha nada. E aí ele mesmo se coloca na cena do crime, né? Ele mesmo se coloca que viu quase que os últimos momentos antes da vítima desaparecer,
Então, a partir daquele momento, o delegado coloca, como se fosse uma visão de túnel, toda a investigação em cima dele. Havia uma pressão da sociedade, da mídia, para resolver o caso, porque na época foi muito falado aqui no Amapá, esse homicídio. Então, colocaram a pressão, é o Rogério, e ele sempre negou peremptoriamente, veementemente, a autoria desse crime ou qualquer participação. A versão do Rogério, que ele falou, não, eu vi eles brigando e tudo mais, mas ela não pediu socorro, e o cara me ameaçou. Como o cara me ameaçou, eu fiquei com medo, falei, não, vou me embora, não quero me envolver em confusão, né? Nem conheço, não tenho amizade, não tem porquê, motivo para me envolver. Sim. Então, a razão pela qual seria essa que ele não chamou a polícia. Ele tinha uma viagem de trabalho, e aí o delegado entendeu isso como muito suspeito da parte dele, né? Como bastante suspeito. Só que ele já tinha essa viagem previamente marcada, ele vai e volta, ele fica lá um período, né? A gente conseguiu comprovar que ele sempre fazia esses trabalhos lá pro local onde ele foi. Então não foi tipo, ele viajou para um lugar sem conhecer ninguém, um lugar que ele foi lá tipo, de supetão, de surpresa, não. Era um local que ele rotineiramente viajava para prestar serviços quando tinha. Houve essa coincidência que para o delegado também incitou mais a presunção de culpa do delegado em relação a ele. Ele não foi lá do nada, não foi lá para se esconder, não foi lá para fugir de qualquer investigação, muito pelo contrário. Até quando ele volta, ele presta os esclarecimentos dele, ele é interrogado e presta todos os esclarecimentos para o delegado. Ao longo dos trabalhos investigatórios, vários pontos foram discutidos e não sanados. Por exemplo, existem seríssimos indícios de que o ofensor Rogério Furtado da Silva, cognome Nena, seria um assassino de aluguel, pois após a morte da vítima, ele teria saído do estado e buscado refúgio no interior do Pará. E por que ele seria um matador de aluguel? Porque ele foi para o Pará? E se fosse investigação mesmo, teriam sabido que ele tinha comprado a passagem antes. A mãe do referido ofensor estaria morando numa casa nova e em outro bairro, sendo que este teria comprado o imóvel para aquela senhora. Ninguém conseguiu levantar registro de imóveis, fazer uma foto da casa. Que diferença isso faz no assassinato desta moça? Ela tinha posses? Não, né? Não que tivesse sido levantado. Se a mãe dele mudou para uma casona, né? Logo depois disso, é um indício. Mas, por que a investigação não fotografou a casa? É uma investigação criminal. Na sua adolescência problemática, o ofensor, o Rogério, tivera várias passagens na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, bem como teria feito luta marcial. Coincidentemente, a vítima fora morta por estrangulamento, golpe este muito apreendido pelos praticantes de tais lutas. Um delegado de polícia me escrever, não é que ele falou, ele escreveu, que um golpe de arte marcial, o estrangulamento é um golpe de arte marcial? Onde? Estrangulamento, né, é você constringir a região do pescoço da vítima utilizando um laço. Laço é o termo técnico, tá, gente? O laço pode ser o cadarço, uma gravata, uma daquelas presilhas que o pessoal chama de enforca-gato, um cinto, um sutiã, uma calcinha, uma peça de roupa. Sempre. Jamais um golpe de arte marcial pode ser definido como estrangulamento. Nem esganadura, gente. Esganadura é constringir a região do pescoço com as mãos. Enforcamento é o peso da própria vítima que aperta o laço que vai constringir a região do pescoço. É assim, inaceitável uma barbaridade dessa para alguém que é uma pessoa formada em direito, deve, né, eu não sei, deve ter tido lá medicina legal e até aula de criminalística, mas mesmo que ele não tivesse, quando o bacharel em direito, ele faz o concurso para delegado, ele é obrigado a fazer um curso técnico profissionalizante. Não é a faculdade de direito que vai dar a formação para o delegado. Porque tem uma série de características,
né, própria de ser funcionário público e de como a coisa anda dentro da polícia. Então ele tem aula de medicina legal, ele tem aula de criminalística. Ele teria. Ele teria ou ele faltou nessa aula, porque ele escreve isso ainda. Mesmo que ele tivesse na dúvida, ele teria que entrar no Google e coloca lá estrangulamento. Estrangulamento. No entendimento desta autoridade policial, salvo o melhor entendimento, o tal taxista poderia ter contratado os serviços do ofensor Rogério para praticar o bárbaro crime, uma vez que no inquérito policial ficara demonstrado que alguns taxistas não gostavam da vítima. Um suposto taxista que nunca ninguém encontrou virou o mandante. O outro é um contratado, é um matador de aluguel para matar uma menina porque tinham outros taxistas que não gostavam da menina. Gente, já virou o bala preto da próxima vítima. É um absurdo isso. No que tange ao aludido taxista, os trabalhos investigativos seguirão no sentido de localizarmos e o indiciarmos como coautor no bárbaro crime em análise. Alguém viu o taxista? Alguém viu o taxista matando a menina? Não, né? Nenhuma dessas testemunhas que ele arrolou. E aí ele termina assim: digno promotor. Esta autoridade policial, apesar de todas as infindáveis dificuldades existentes, está escrito aqui, está se empenhando ao máximo a fim de apresentar à população amapaense todos os responsáveis pelo bárbaro crime contra uma adolescente de apenas 16 anos de idade, cruelmente assassinada. A única pessoa que ele apresentou foi o Rogério, que, claro, ele só poderia ser inocentado, porque não tem absolutamente nada que comprove efetivamente a participação dele. Tá? Então, na verdade, a investigação ela foi conduzida toda, né, em cima do Rogério, que a gente chama, né, daquela investigação de túnel, porque você põe o indivíduo e só procura, né, na investigação elementos que fortaleçam ali a acusação. Seria o viés de confirmação, que tanto isso pode acontecer na perícia quanto na investigação. Primeiro você define quem é o culpado, e aí você vai buscar provas, né, para sustentar essa tua teoria. Gente, isso não pode existir, porque a probabilidade de você errar e cometer uma injustiça é total. Uma mulher liga para o Disque Denúncia pedindo sigilo, o Disque Denúncia que já deve zelar pelo anonimato, e diz: o meu marido matou essa menina, o meu marido é assim, assim, assado, meu marido tem o tal carro, aconteceu isso, isso e aquilo, ele matou a menina de determinada forma, podem investigar que foi o meu marido é pedófilo, foi o meu marido que matou. Ela nem estava mais com ele, mas ela tinha muito medo dele e tal. Aí, o que faz o delegado? Desanonimiza e chama a mulher, não, vem aqui falar na frente dele. O que ela faz? Ela nega depois. Claro. E não, ela não precisaria dar o nome dela, mas ela deu, contanto que ela foi identificada. Ela passou tudo do indivíduo. O compadrio. Porque claro, se a polícia já queria defender o verdadeiro culpado, deve ter forçado a testemunha anônima a se desanonimizar. Aí o delegado chama para oitiva, ele chama essa pessoa que deveria estar anônima junto com o marido, o ex-marido que ela acusou. E faz aí uma os dois na acariação. frente. Acariação, gente. Eu nunca o que a vi mulher isso. fez? Ela falou, não, eu não falei nada disso. E claro que ele falou, não tenho nada a ver com isso. Quando ela fala, não falei nada não, essa resposta é sob coação moral, significativa. Não tem valor jurídico nenhum. Detalhem, houve perícia, porque essas gravações ficam gravadas. Todas essas. Então houve perícia e houve a degravação. Exatamente, ela fala exatamente tudo isso. Tá lá. Não tem como falar, não inventou, não é ela. Não, ela falou. Ela ligou e colocou tudo aí. É claro que na frente dele ela voltou atrás e falou, não fui eu. Ela ficou, não fui eu, deu o nome lá, mas não sou eu. Claro. Com medo, né? Tá apavorada. Bota a mulher do lado do indivíduo que ela denunciou
e que já estava até separado e morria de medo dele? Aí o promotor, ele não tem que acatar. Ele vai olhar que o delegado mandou para ele e vai falar, isso aqui não dá para fazer uma denúncia. O promotor, ainda uma prova muito mais difícil. É um digno promotor, membro do Ministério Público. Quem é esse promotor? Eli Pinheiro de Oliveira, acusado no Conselho Nacional do Ministério Público em 2020 de receber o super salário de R$48 mil. A pessoa ganha R$48 mil no Macapá, um super salário acima do teto constitucional, pega, não olha a porcaria do inquérito que recebeu e manda a denúncia. E ferre-se a vida do acusado. Nós estávamos muito confiantes, nós tínhamos muita convicção. No entanto, um caso como esse sempre traz esse preconceito, esse pré-julgamento de que ele é culpado, por conta de notícia, por conta da mídia e até mesmo por conta da gravidade de um crime como é esse. A sociedade não aceita que um crime desse seja impune. E como havia uma versão que apontava ele entrando no táxi, como você bem relatou, então a gente ficou muito preocupado na possibilidade dos jurados acreditarem na versão acusatória. Nós tentamos falar com a acusação no afã de mostrar as provas para ele, falar, olha, doutor promotor, tá aqui, não é desse jeito, esse caso é diferente, esse caso tem essas provas. E aí ele fechou os olhos para isso, ele fechou os olhos e falou, não, eu vou pedir condenação. E quando eu falei do taxista, eu falei para ele, doutor, esse taxista nunca foi ouvido. Aí na acusação ele falou, o taxista estava envolvido. Aí ele botou o taxista junto no meio e falou que o taxista era o ex-namorado dela. E aí não havia, ele ficou igual barata cega em tiroteio, a acusação do Ministério Público, e tentando de toda forma colocar o Rogério, tentando de toda forma botar por conta dessa viagem suspeita que é próxima, né, após o crime, por conta dele ter ido lá, da versão dele que não é confirmada, alguns pontos, e de toda sorte a gente ficou muito preocupado. Nós acreditávamos, né, acreditávamos no nosso trabalho, na defesa, acreditávamos sobretudo nele, sobretudo no réu. O réu chorou várias vezes para a gente contando, doutor, eu sou inocente, ele é uma pessoa de personalidade bastante fechada, muito introvertido, né? Isso causa, às vezes, uma má impressão, né? Dá uma impressão de que ele pode estar escondendo algo, mas aí, quando nós fomos analisar a personalidade, fomos analisar todo o contexto, a gente viu que, na verdade, é o jeito dele, um jeito meio fechado. E quando nós analisamos todos os elementos probatórios, nós não tínhamos dúvida que ele era inocente e que nós lutaríamos, faríamos tudo naquele plenário para provar a inocência dele. Tanto é que foram as 1h30 do primeiro debate, depois mais 1 hora, né? Então foram 2h30 de argumentação, de prova, de luta junto com a minha equipe, trabalhando no afã de provar para os jurados a inocência dele, apresentando as provas. A julgamento desta oportunidade perante o Tribunal Popular do Júri desta comarca, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade quanto às lesões corporais sofridas pela vítima, conforme laudo pericial juntado aos autos. Contudo, não reconheceu a autoria delitiva, restando prejudicados os demais quesitos. Assim sendo, em face do que decidiu o Egrégio Conselho de Sentença do Tribunal do Júri desta comarca de Macapá, está o acusado Rogério Furtado Silva Vugonena absolvido da imputação que lhe recai, consistente na prática do delito acima mencionado. Sem custas, dou esta sentença por publicada nesta sessão de julgamento com a intimação de todos. E um ponto que eu trago importante, o Ministério Público não recorreu, martelo batido, não há... Rogério hoje foi totalmente inocentado dessa acusação, não há nada mais hoje que pese sobre ele dessa acusação do Estado contra ele. E nós entendemos que o próprio Ministério Público depois refletiu, viu as provas, a análise dentro desse nosso debate que nós fizemos,
e entendeu pela inocência dele e não recorreu. Poderia ter recorrido, não recorreu, então entendemos que o próprio Ministério Público se convenceu da inocência do réu. E a emoção foi indescritível ali, de ver naquela hora que... Eu acho que eu te expliquei uma vez, cada voto é revelado naquele momento. Então, são 7 votos. E aí o jurado recebe um sim e um não. E aí foi perguntado, o Rogério praticou esse crime ou concorreu? Sim ou não? Aí passou a urna, e aí veio a urna para o juiz ler, a juíza leu. Pegou o primeiro, não. A gente feliz, não. Veio o segundo, não. Aí veio o terceiro, sim. Aí a gente ficou preocupado. Aí veio o quarto, sim, não. Quarto, não. E a gente pensando, a pessoa se depois vê um monte de sim, vê um monte de sim e dá uma reviravolta. 4 votos que ele não participou e um voto que ele teria participado. 4-1, aí o resto não é revelado. Na vida dele, ele falou que foi um livramento, porque hoje ele pode andar de cabeça erguida, né? As pessoas já passaram a olhar ele já de outra forma, para a família dele, que vinha sofrendo com ele ao longo dos anos, sobre essa pecha dessa acusação de um homicídio qualificado, hediondo.